Francisco Cândido Xavier. Espírito Irmão X. Luz acima. Movimentam-se os gêneros da sombra, no fundo vale humano. São os milenares povos da guerra e do arrasamento a se reerguerem da cinza dos séculos, ameaçando a civilização. Invadem países e dominam povos, devoram lares e templos, escarnecem das ideias superiores que alimentam a humanidade e separam irmãos com o gládio da morte. Todavia, dos círculos escuros em que persevera a gritaria do mal, emerge a voz do pastor divino. Eu, porém, vos digo: sede misericordiosa. Amais os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Auxiliai os que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Abençoai vossa cruz. Ao que vos obriga a seguir 1000 passos, marchai com ele 2000. Ao que pretenda contender convosco, por roubar-vos a túnica, dai-lhe também a capa. Perseverai no bem até ao fim. Tende bom ânimo. Nos conflitos ideológicos da atualidade, as forças perturbadoras do ódio e da separatividade conclamam, enfurecidas, em todas as direções. Regressemos à barbárie. Desçamos às trevas. Mas, atentos à celeste plataforma, os verdadeiros cristãos de todas as escolas e de todos os climas, de almas unidas em torno do Mestre, repetem, contemplando os clarões do mundo futuro. Luz acima. Luz acima. Irmão X. Pedro Leopoldo, 14 de dezembro de 1947. Ante o grande renovador. Senhor, lembrando a tua crucificação entre malfeitores, sacrificado em teu ministério de amor universal, ouvimos apelos de vários setores religiosos do mundo presente, invocando-te o nome para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona o planeta. Asseguram-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Afirmam que abalaste os fundamentos sociais da ordem humana, que alteraste o curso da civilização, que transformaste os povos da terra. Quem te negará, Senhor, a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção? Entretanto, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultaste o governo estabelecido. Amigo de todos os sofredores e necessitados, nunca congregaste os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhes as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem, estendendo-lhes mãos benfeitoras e diligentes. Dirigindo-te à massa anônima e desditosa, em nome do Eterno Pai, não preconizaste movimentos armados de desrespeito às autoridades legalmente constituídas. Ao invés do incitamento à revolta, recomendavas que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdotes dignos fossem honrados, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores e, sim, com a elevação espiritual do homem de qualquer raça ou nacionalidade, sinceramente interessado em aproveitar os dons divinos. Expondo princípios superiores ao coração popular, não disputaste lugar saliente, junto ao romano dominador, a pretexto de patrocinar a liberdade e, sim, aconselhaste acatamento a César com a obrigação de resgatar-se o tributo que se lhe devia. Erguendo novas colunas no templo da fé viva, conclamando mãos limpas e corações puros ao serviço do céu, não desprezaste a legião dos pecadores e criminosos, que se abeiravam de ti, sedentos de transformação para a tarefa bendita. Não falaste a eles de uma tribuna dourada, acentuando fronteiras de separação. Comungaste com todos no caminho da vida, a pleno chão, abraçando leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, bonecas e mulheres desventurados. Não impunhas, no entanto, qualquer compromisso que envolvesse a administração dos interesses públicos, nem traçavas, com astutas palavras, qualquer insinuação ao desespero. Pedias tão somente renovassem o coração para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Sustentando o sublime ideal de obediência a Deus, nunca ordenaste morte ou punição aos companheiros menos corajosos.
Suportaste as fragilidades dos discípulos mais queridos, confiando no futuro, certo de que se podiam faltar a ti, nos instantes mais duros, não falhariam para com o Pai, nas grandes horas, desde que não te desanimasses na semeadura da fraternidade e proteção, pelo esforço da palavra e do exemplo no círculo educativo. Se confiavas num mundo vasto, onde reinaria a solidariedade nas relações humanas, jamais tentaste apressar diretrizes absolutas pelo império da força. Começaste sempre a propaganda dos propósitos divinos em ti mesmo, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança, com suprema fidelidade ao poder mais alto que marcou estação adequada à semente e à germinação, à flor e ao fruto. Em momento algum mobilizaste a violência, alegando necessidades do serviço superior e, em todo o teu apostolado, jamais desdenhaste o menor ensejo de amparar o próximo, edificando. Para isso, abraçaste os velhos e os doentes, os deserdados e os tristes, os aleijados e as criancinhas. Nunca disseste, Senhor, que os discípulos deveriam dominar em Roma para serem úteis na Judéia, nem prometeste primeiros lugares, nas estradas da glória, aos companheiros diletos, ainda mesmo em se tratando de João e Tiago que te foram carinhosos amigos. Mas garantiste a vitória sublime a todos os homens que se fizessem devotados servos dos semelhantes por amor ao Pai Celestial. Invariavelmente, solicitaste socorro e proteção, desculpas e auxílios para os que te perseguiam, gratuitamente, irônicos e ingratos. Tua ordem era de amor e paz para que todo espírito se converta ao infinito bem. Hoje, contudo, improvisam-se guerras sanguinolentas e sobram discórdias em teu nome. Há companheiros que disputam situações de relevo, a fim de servirem à tua causa, como se o sacrifício pessoal não constituísse a tua senha na obra redentora. Outros te recordam os ensinos para justificar a inconformação e a desordem. Sim, foste, em verdade, o grande renovador, transformaste os séculos e as nações, trabalhando e perdoando, ajudando e servindo, esperando e amando sempre. Um dia, na praça pública, quando ficaste a sós com humilde e infortunada irmã, que se vira fustigada pelo populacho ignorante, perguntaste-lhe, emocionadamente, mulher, onde estão os perseguidores que te acusam? Hoje, mestre, lamentando embora o tempo que também perdi na terra, iludido e envenenado quanto os outros homens, lembrando-te ainda na cruz afrontosa, sozinho em tua exemplificação de amar e renúncia, abnegação e martírio, ouso interrogar-te, com as lágrimas de meu profundo arrependimento. Senhor, onde estão os renovadores que te acompanham? 2 mãos enferrujadas. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente aos céus. Vivera arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço, pequena orquídea assinalava a lapela e o lenço, admiravelmente dobrado, caía, irrepreensível, do bolso mirim. O rosto denunciava-lhe o apurado culto às madeiras distintas. Buscava, no barbeiro cuidadoso cada manhã, renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e, realmente, se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que o possuía, ante os religiosos de todos os matizes. Detestava os padrões católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno, no campo da vida. Estudava, estudava, estudava. E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia, sem rebuços, que assim efetuaria preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disso, a desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se, passaria por viagens sem escalas com o destino à corte celeste.
Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles, distribuía esmolas vultuosas, para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar, afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam amigos íntimos do tipo religioso perfeito. Distante de todas as complicações da experiência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a responsabilidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Sucupira, desencarnado, ingressava numa esfera de ação, dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-os em movimentação brilhante, nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviços dignos. Chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se intentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos, nas regiões inferiores onde vivia compungido. O benfeitor que desempenhava ali funções de juiz, reunida a Assembleia de Espíritos Penitentes, declarou não contar com muito tempo, em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos e que viera até ali somente para liquidar casos mais dolorosos e urgentes. Devotados companheiros do bem selecionavam a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira, a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto. Vamos ao que interessa. Examinou-o detidamente e observou, passados alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e entrou a arguir. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuida de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos. Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando jovens? Eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso, das amizades. Não queria prejudicar, nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não. Detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas. De modo algum. São excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não. Temia-lhes presença. Amparou doentes, em nome de Cristo. A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou. Jamais pensei nisto. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas. Seu caso explica-se, você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor amargurado, esclareceu. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição.
Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou-o aos cuidados de outro companheiro. Rogério, carioca desencarnado, tipo 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz, após escutar-lhe compridas lamentações, convidou, pacientemente. Vamos, Sucupira. Você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz, boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E, puxando o paralítico pelos ombros, concluía, sorrindo, o que você precisa, Joaquim, é de movimentação. 3. Pequena história do discípulo. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Viu-o absorto na procura de sabedoria e falou: Abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o ao cuidado de seus prepostos. Voltando, mais tarde, a revê-la, surpreendeu-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-la por todos os recantos da terra. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço da esperança contemplativa. O companheiro eterno afagou-lhe a fronte sonhadora e disse: Louvado seja o apóstolo do ideal. E seguiu adiante, confiando-o a dedicados mensageiros. Regressou, em outra ocasião, a observá-lo e registrou-lhe nova mudança. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos. Através do conhecimento e do ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia guerra, sem sangue a todos os semelhantes que lhe não pisassem o degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários, a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punha sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mister, desconhecia o respeito ao próximo, fazia tábua rasa das mais comizinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. O compassivo, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietã e enunciou: Amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se a outras paragens, entregando-o à proteção de missionários fiéis. Tornando ao círculo do seguidor, em época diferente, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo a sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, condicionando-os aos seus pontos de vista. Escrevia páginas veementes e fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração de sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso, falado e escrito. O instrutor sublime abraçou-o e declarou: Iluminado seja ministro de palavra celestial. E ganhou rumos outros, colocando-o sob a inspiração de valorosos emissários. Escoados longos anos, retornou o magnânimo e anotou-lhe a transformação, o aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos. Suportava calúnias e sarcasmos. Alvejado pelo ridículo entre os que mais amava, trazia o espírito avivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Se dava pão, recebia pedradas. Se acende a luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos, à maneira do faminto que procura alimento, sustentava seus ideais com dificuldades sem conto, ensinava o caminho superior, de coração dilacerado e pé sangrando. O sábio dos sábios enxugou o suor copioso e falou: Amado seja o peregrino da experiência. E seguiu, estrada afora, confiando-o a carinhosos benfeitores. Retornando, tempos depois, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo.
Em minutos culminastes do aprendizado, entregarás-e também a forcas inferiores, embora de pé, sabia, de conhecimento pessoal, quão amargo sabor impunha o lodo à boca. Cedera, bastas vezes, a sugestões menos de giras que combatia. Aprendera que, se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo na próprio íntimo. Ele que condenara a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma. Renunciava ao combate com o exterior, a fim de lutar consigo muito mais. Vivia sob a pressão de tempestade renovadora. Ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, confiava, acima de tudo, no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais, através da prece e da vigilância entre lágrimas. O divino amigo secou-lhe o pranto e exclamou: Bendito seja o irmão de dor que santifica. E seguiu para diante, recomendando-o aos colabora, celestiais. Anos decorridos, regressou o misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Preferia calar para que outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los, sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nascera. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera, não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus e, sim, ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Chorava de júbilo, a sós, na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria substancial. As lutas para ele degraus de ascensão. O perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Rua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de maio alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo, agora, era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo, entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava, feliz, a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó, e ajudar ao forte a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa, todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras revestiam-se de ciência celestial, a humildade não fingida era gloriosa auréola em sua fronte, e, por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. O Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços, de coração a coração, proclamando: Bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade de nosso Pai. E, desde então, passou a habitar com o discípulo para sempre. 4. Nos limites do céu. No extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto em nevado manto. Irradiava pureza e brandura. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Extenso halo de luz assinalava-lhe a presença.
recebido pela entidade angélica, que presidia a importante passagem, apresentou sua aspiração máxima, ingressar definitivamente no paraíso, gozar-lhe o descanso beatífico. O divino funcionário, embora admirado e reverente perante espírito tão puro, esboçou o gesto de quem notava alguma falha menos visível ao olhar inexperiente e considerou: meu irmão, rendo homenagem à alvura de tuas vestes, entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Sorridente, feliz, o viajor vitorioso pôs-se à escuta. Conseguiste entesourar o amor sublime? Perguntou o anjo, respeitoso. Graças a Deus, informou o interpelado. Edificaste a humildade? Sim. Guardaste a esperança fiel? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste pureza? Com um zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste fé? Confiei no divino poder, acima de tudo. Ensinaste a verdade e testemunhaste-a. Com todas as minhas forças. Conservaste a paciência, sem perdê-la jamais. Combateste os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade e o orgulho, o egoísmo e o ciúme, a teimosia e a discórdia. Esmeradamente. Guerreaste os males que assolam a vida, como sejam o ódio e a perversidade, a insensatez e a ignorância, a brutalidade e a estupidez. Sempre. O anjo interrompeu-se, refletiu longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma, e indagou: meu amigo, já trabalhaste no inferno? Ah, isto não, respondeu o peregrino, escandalizado. Como haveria de ser? O fiscal da celeste alfândega sorriu, a seu turno, e observou: falta-te semelhante realização para subir mais alto. Oh, que contrassenso! Aventurou o interessado, como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentado pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações. Sim, meu amigo, acentuou o preposto divino, o bem é para salvar o mal, o amor foi criado para que amemos, a sabedoria se destina em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. E, perante o assombro do ouvinte, rematou: torne à terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, cogitaremos da travessia. Lembra-te de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, larga raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador da porta celestial cerrou a passagem ligeiramente entreaberta e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco, a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. 5. A missão. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Pacheco regozijou-se. Chorou de jubilo. Viu-se, por antecipação, à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E, desde então, passou a esperar a ordem direta do céu, para a execução do sublime mandato de que era portador. Afeiçoado à consoladora doutrina dos espíritos, revelou, em breve, adiantadas possibilidades mediúnicas, que mobilizou, um tanto constrangido, a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores, sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria. Aguardava a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la ia confiante. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava imensa fadiga e, ao termo de apenas 2 anos, o soldado arriava a mochila. Afastou-se do grupo que frequentava. Silenciou. Recolheu-se à vida pacata, onde lhe não surgiam aborrecimentos. Para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam.
Para que outra ambição, além daquela de assegurar no pé de meia o futuro da família? Lia notícias do movimento que o interessara antes e amava a boa palestra de gabinete. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião, com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava, solene, sobre a imortalidade da alma. Relacionava as próprias experiências e rematava sempre. Os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão a cumprir. Oh, e por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que lhe desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava em tom superior. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas. Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber por meu intermédio em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos, outros buscavam informações alusivas a tesouros enterrados. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves ou tentavam converter entidades espirituais em agentes comunas de polícia barata. Era eu assediado impiedosamente para esconder crimes ou desvendá-los. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos, consertar existências fracassadas por desídia dos próprios interessados. De outras vezes, frequentadores de minha roda exigiam que eu desse conta de seus parentes desencarnados. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra minha paz, a título de praticarmos a caridade e, nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punha invariavelmente à minha espera. Pacheco interrompia-se, pigarreava, e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros? A vaidade acendia fogueiras difíceis de tolerar. A discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir. Todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era mandamento para a boca. O coração andava longe. Os diretores indispunham-se reciprocamente, por questões mínimas, os irmãos abusavam da faculdade de analisar. Como ser útil a organizações de semelhante jaez? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles, às suas necessidades, aos seus casos. Diante de tudo isto, o narrador silenciava, reticencioso, e a conversação se reajustava noutro rumo, porque, efetivamente, a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. A vida, contudo, seguiu o tempo, renovando-se dia a dia, e o inteligente desertor jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. As experiências nevaram-lhe os cabelos, os invernos vencidos enrugaram-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira. O mundo pediu-lhe os filhos. Sozinho agora, de quando em vez procurava antigos companheiros de fé e perguntava ao fim de longa palestra. E a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias, até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo, premido pela angina. Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição singularmente enfraquecidas. Cambaleava, hesitante, até que, um dia, viu Ricardo à frente dele. Ajoelhou-se, confrangido, e indagou, em lágrimas. Oh, meu benfeitor, e a missão que me prometestes? O interpelado sorriu, triste, e exclamou. Pudera. Fugiste no instante preciso. Que? Fez o infeliz, apalermado. Sim, tornou o amigo, a possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Pacheco pranteou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis querelas dos companheiros. Ricardo, porém, revidou, sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós, se a terra já congregasse anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração, diante da revelação divina, entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral, se alguém não contribuir no áspero serviço de iniciação? Que seria, de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna?
A missão da lua é espancar as trevas, a glória do bem é vencer o mal com amor. O infeliz gritou, em soluços. Por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou. Não desesperes, suporte as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo, e, quando estiveres no círculo da carne, novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na Terra, quase sempre, chegam vestidas de avental ou de macacão. 6. O anjo servidor. Quando o anjo servidor, em trabalho inadiável, alcançou o pátio repousaste, onde se aglomeravam desencarnados diversos, olhou de relance para ver se descobria alguém que com ele cooperasse na tarefa que o deslocava do céu. Necessitava de companheiro recém-vindo da terra e, aproximando-se das almas recentemente desembarcadas no além, procurou, lesto, entre elas, o colaborador nas condições exigidas. Explicou seus objetivos em poucas palavras e dirigiu-se o cavalheiro de semblante grave, perguntando: Meu irmão, quais são os seus planos? Estou aguardando a minha entrada no banquete divino, redarguiu o interpelado, sem cerimônia. Fui católico, apostólico romano. Servi a diversas congregações, jamais perdi a Santa Missa. Confessava-me regularmente. Recebi, centenas de vezes, a sagrada partícula, extasiado e feliz. Respeitei os sacerdotes e beijei, reverente, o anel dos meus pastores. Distribuía esmolas pela conferência a que me filiara. Honrei a memória dos santos com dilatadas penitências. Fixou o horizonte distanciado, persignou-se e rematou. Louvado seja o Senhor que me salvou pelo mistério do Santíssimo Sacramento. Entrarei, contrito, na corte celeste. Aleluia! Aleluia! O emissário de mais alto aprovou-o, com um gesto silencioso, e passou adiante. Pousando a atenção noutro recém-desencarnado, indagou. Amigo, que esperas por tua vez? Eu, suspirou, busco a herança de meu Deus. Vivi na religião reformada. Guardei a fé, acima de tudo. Nunca faltei aos meus cultos. Fiz a leitura diária da Bíblia, enquanto estive na terra. Defendi os ideais evangélicos, ardorosamente. Fui combatente de Cristo, condenando-lhe os inimigos. Contava com a remuneração de meus serviços, no juízo final. No entanto, reconheço hoje que a minha glória pode ser apressada. Habitarei à direita de meu Senhor para sempre. O anjo fez sinal de aprovação e passou a um terceiro. Que aguardas, irmão? Interrogou ele. Radiante, o novo interlocutor observou. Fui espiritista. Preparo-me gostosamente para a jornada em demanda dos mundos, felizes. Doutrinei os espíritos das trevas. Pratiquei a caridade em todos os setores. Fui simples e paciente. Em tempo algum estive ausente das minhas sessões. Cultivei a pregação sistemática dos princípios que abracei, em nome de Deus. Confiei-me invariavelmente aos bons espíritos. Agora, como é natural, entrarei na posse dos meus bens eternos. O missionário angélico aprovou igualmente e auscultou o seguinte: que projeto traçaste, amigo? Inquiriu atencioso. Gaguejou o companheiro a quem se dirigira, para exprimir-me com verdade, nem eu mesmo compreendo minha presença entre os justos e piedosos. Fui trazido a este recinto constrangidamente. E, em pranto mal contido, acrescentou, desaponto. Fui ateu, por infelicidade minha. Não admitia a sobrevivência da alma. Não sei, francamente, se cheguei a praticar algum bem no mundo. Apenas busquei sempre a execução dos meus deveres de humanidade, atendendo às diretrizes da reta consciência. Procurei levantar os fracos e os abatidos e proporcionar ensejos de aprendizado e serviço a ignorantes e ociosos como se o fizesse a mim mesmo, sem nenhum propósito de ser recompensado na paisagem que me surpreende.
Tantos sofredores, porém, encontrei no caminho terrestre e tanto trabalho vi no planeta aguardando braços fortes e generosos que, sabendo hoje da existência de uma justiça misericordiosa e infalível no céu, muito me envergonho da descrença que adotei na terra, embora procurasse lutar para ser um homem digno, e, se me fosse concedido formar algum projeto, devo assegurar que meu único desejo é regressar à terra e cooperar mais ativamente na felicidade dos nossos semelhantes. Com surpresa, o anjo abraçou-o e convidou-o a segui-lo, esclarecendo: Sim, vamos. Todos os que permanecem neste átrio de repouso merecem a bênção divina. O católico, o reformista, o espiritista e o incrédulo, suscetíveis de serem erguidos até aqui, foram homens de elevada expressão na melhoria do mundo. Todavia, para servir imediatamente ao meu lado, prefiro o irmão que não tenha o pensamento prisioneiro do salário celestial. Preciso de um cooperador liberado das complicações de pagamento. A conta prévia costuma dificultar o trabalho. E, sem mais delonga, desceu em companhia do ex-materialista a fim de atender a serviço urgente na Terra. 7. No reino da Terra. Em meio de nossas conversações referentes às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou, pausadamente. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos, em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e, com maneiras sacrílegas, aproximou-se da multidão reverente e boquiaberta. Um dos principais do povo, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? De olhar coruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava, o rei das trevas parecia esperar a interrogação. Lançou um gesto largo à guisa de bênção e falou untuoso: Em verdade vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Conquistaram a glória dos cimos quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despertadoras. Respirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos, os que amontoarem camisas, olvidando a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros, os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém, os maus e os perversos, que apresentarem suas obras com a decência do mundo. Escalarão eminências prodigiosas quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos, os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles, em nova fantasia, para vinganças oportunas, os que em absoluta compostura humana atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos, os que, em lugar do amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderdes, os que, ao invés do orai e vigiai, aceitarem como lema o defendei-vos de qualquer modo sem reparar os meios. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo, menosprezarem o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e edificante. Levantar-se-ão como gigantes os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. Viverão assinalados em relevo os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia.
Atingiram invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros, na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. Calou-se o velhinho bom, sob a estupefação que nos tornara de assalto. Em seguida a longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se, firme, arrimado ao bordão e exclamou para nós outros, antes de prosseguir o seu caminho. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reinado celestial, mas milhões de criaturas disputam ferozmente, todos os dias, os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre, segundo as definições de Satanás. 8. Roteiro. A requisição de palpites do plano invisível é tão velha quanto o mundo. O primeiro templo consagrado à fé religiosa na Terra terá sido, certamente, um tribunal de súplicas, em que o homem primitivo buscava a manifestação dos deuses. E, em todos os tempos, o grito de socorro abafou o hino de hosanas. O espírito encarnado no planeta desempenha, acima de tudo, o papel de Édipo, rolando na tela das circunstâncias tecida por ele mesmo. O filho de Laio, contudo, decifrou os enigmas que lhe eram propostos pela esfinge, nos arredores de Tebas, enquanto que o homem comum se apavora e cai, ante os problemas da morte, ao redor do sepulcro. Todavia, não evocamos a imagem para urdir considerações literárias em torno do tema antigo. Lembramos aqui o afã dos amigas terrestres, procurando-nos o concurso fraternal a fim de resolverem as questões que lhes dizem respeito. Os vivos pedem orientação aos mortos, com estranho fervor, como se os esgares do transe final do corpo nos houvessem promovido a magos infalíveis. Organizações caridosas e personalidades mediúnicas são diariamente atormentadas, no espiritismo, de mil modos, por milhares de solicitações dessa natureza. Com facilidade, renovaríamos no mundo os deliciosos oráculos gregos, cheios de fantasia pagã, se a luz do Cristo não nos presidisse agora aos impulsos, porque, sem dúvida, a massa de reclamações e de pedincharia endereçadas à nossa esfera é de espantar. Simpatizantes da causa doutrinária querem pareceres do além, acerca das mudanças do câmbio, de querelas judiciais ou surpresas do subsolo. No entanto, não é para esses treifegos consulentes de médiuns invigilantes que alinhavamos as presentes observações. Reportamo-nos aos companheiros sinceros que pedem um roteiro de espiritualidade para os serviços da vida. Permanecem cansados e desiludidos, afirmam alguns. Inquietos e torturados, declaram outros. Pretendem de nós, por vezes, longos comunicados repletos de itens informativos. Exigem particularidades. Desejam que nos pronunciemos sobre a conduta que lhes compete na sociedade e no lar. Muitos nos situam ingenuamente entre os juízes de toga flamejante e aguardam de nossas mãos libelos fulminatórios, como se não estivéssemos igualmente em luta por extinguir os próprios defeitos e sanar as próprias imperfeições. É para esses que recordamos as normas esposadas atualmente por nós. A única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. À exceção dos espíritos missionários que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo além do túmulo, em boa linguagem, é o trabalho de lavanderia. Temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas, através de caminhos iluminados e claros. A receita lógica, portanto, para a comunidade doa irmãos encarnados, é o reajustamento no bem legítimo. Os interessados na aquisição de conhecimento e santidade encetem o esforço no próprio círculo. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Quem pretenda o convívio das entidades superiores, comece por emergir do vale fundo em que se concentram os motivos mais baixos da vida e subam para o monte da iluminação. Não esperem que os desencarnados lhes venham assinalar deficiências. Também nós, convalescentes da alma, experimentamos a sede de cura definitiva.
Certa feita, enunciou Oscar Wilde que a arte de dar conselhos consiste em indicarmos para os outros aquilo de que mais carecemos. Não incidiríamos, depois da morte, pelo menos nós, os pecadores confessos, em erro semelhante. Busquemos todos o conselheiro divino. Conjuguemos com ele os verbos orar e vigiar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos incompreensivos mais próximos. A época da revelação espiritual, por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa, deve ter passado para os estudiosos leais, que procuram a luz. A atualidade pede recolhimento no próprio ser. A mente necessita centralizar-se, a fim de sentir a claridade sublime do alto, na intimidade da consciência. Ai dos que não dominarem o corcel da imaginação na corrida que a civilização moderna improvisou para a morte. Se os aprendizes do mundo permanecem, efetivamente, à espera de orientação, por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ouçam nosso apelo, recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de Mestre para a nossa experiência individual. Quantos estiverem entediados da exibição de compridas túnicas, da extravagância, entre os fariseus de todos os tempos, voltem conosco à simplicidade original. Lavemos o pensamento nas fontes cristalinas da verdade. Façamo-nos crianças e, buscando o eterno amigo, supliquemos a ele com sinceridade infantil. Senhor, ouvimos-te a palavra, quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. E estejamos convictos de que o guia do século, nos tomará as mãos frágeis, sereno e acolhedor, para conduzir-nos, através dos vales da sombra e da morte, onde, em companhia dele, não temeremos mal algum.